Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo, irei falar sobre a história do movimento LGBT, passando pelas origens do movimento até os dias de hoje. O Dia Internacional do Orgulho LGBT é comemorado mundialmente em 28 de junho e tem uma origem histórica por trás, com a rebelião de Stonewall. Dessa maneira, junho é considerado o mês de orgulho LGBT. Assim, vários países realizam as chamadas paradas gays nesse mês. Em este vídeo vou narrar a história do movimento, citando suas origens de uma maneira neutra e sem opiniões, somente narrando fatos. Gostaria de pedir que, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para que, por favor, deixe um like e se inscreva no canal, pois isso ajuda demais. Também tem um sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o canal. Os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em algumas civilizações. Entretanto, em vários momentos e partes do mundo, a comunidade LGBT foi, e ainda é, violentada, torturada, morta e também tem seus direitos usurpados. Historicamente, códigos penais combatendo a homossexualidade são muito presentes, sendo que o primeiro registro desse sentido data do século XIII, no Império de Genghis Khan. Para os mongóis, a sodomia levava à condenação por pena de morte. Já no hemisfério ocidental, as primeiras leis nesse sentido, redigidas sob uma forte influência do movimento cristão da Inquisição, surgiram no ano de 1533. O inglês Buggery Act e o Código Penal de Portugal traziam os atos de sodomia que carregavam o julgamento por um tribunal eclesiástico, podendo levar à pena de morte. A partir disso, leis anti-homossexuais se estabeleceram por vários países do Ocidente, que por sua vez as impuseram às suas colônias. Os séculos seguintes também não apresentaram grandes avanços, sendo que diversos genocídios foram cometidos contra os LGBTs. Apesar da legislação que caminhava para um caráter progressista em alguns países da Europa, a realidade dos LGBTs continuava ruim. Ainda no século XIX, o escritor inglês Oscar Wilde foi condenado a trabalhos forçados e à prisão por se relacionar afetivamente com o filho de um importante lorde britânico. Com o avanço do nazismo alemão, a população LGBT foi levada aos campos de concentração e extermínio. Inclusive, dois símbolos do movimento tiveram suas raízes nesse momento histórico: o triângulo invertido de cor rosa, que designava homens gays, e o triângulo preto invertido, para as chamadas mulheres antissociais, grupo no qual se incluíam as lésbicas. Durante boa parte da humanidade, teorias médicas e psicológicas tratavam a homossexualidade como uma doença mental, que poderia ser curada através de métodos de tortura, como a castração, a terapia de choque, lobotomia ou até estupros corretivos. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, mesmo após trazer avanços que ajudaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Até os anos 60, ser homossexual era crime em basicamente todos os estados dos Estados Unidos, bem como diversos outros países ao redor do mundo. Assim, existiam várias clínicas particulares sob forte influência religiosa que ofereciam serviços que prometiam uma cura gay para algo que não é uma doença. Em 28 de junho de 1969, uma das mais importantes rebeliões civis da história se inicia no Stonewall Inn, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial num episódio que serviu de base para o movimento LGBT em todo o mundo. Esse episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo e, por isso, é comemorado mundialmente em 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uma data para celebrar vitórias históricas, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. A rebelião de Stonewall durou 6 dias seguidos como uma resposta a uma ação arbitrária e preconceituosa da polícia, que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunho humilhante nos bares e boates gays da cidade de Nova York. Uma das principais consequências da rebelião foi a criação de dois importantes grupos para a história do movimento LGBT, o Gay Liberation Front e o Gay Activist Alliance.
Em 28 de junho de 1970, as primeiras marchas do orgulho gay aconteceram em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago, em comemoração ao aniversário dos motins. Marchas semelhantes foram organizadas em outras cidades. Hoje, as paradas LGBT são realizadas anualmente em todo o mundo, normalmente em junho, como forma de comemorar as conquistas feitas em Stonewall. No Brasil, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece na Avenida Paulista desde 1997. No ano de 2006, foi nomeada a maior parada do orgulho LGBT do mundo pelo Guinness World Records. No contexto da contracultura, surgiram vários protestos a favor da comunidade LGBT, influenciados pelo espírito militante de motins dos anos 60 e 70. Dessa maneira, o movimento inspirou milhares de gays e lésbicas a se juntarem ao movimento pelos direitos civis humanos para os LGBTs. Na vertente transexual, a criação da publicação Transvestia, The Journal of the American Society for Equality in Dress, do ano de 1952, foi um marco importante para a luta trans nos Estados Unidos. Isso sem contar que a própria rebelião de Stonewall contou com a participação importante de duas travestis, Silva Ray Rivera e Marsha P. Johnson. A articulação do movimento lésbico ganhou muita força durante a segunda onda feminista, citada no vídeo sobre a história do feminismo no canal, que abrangeu as décadas de 1960 e 80. Dentro do próprio movimento feminista, existia uma crescente tensão entre as mulheres heterossexuais que consideravam as pautas lésbicas do movimento secundárias ou até perigosas. Aos poucos, feministas lésbicas começaram a se organizar em um movimento separado. O caso Lavender Menace é um exemplo mais emblemático dessa disputa. O movimento LGBT é representado pela bandeira com as cores do arco-íris, sendo um dos símbolos mais conhecidos em todo o mundo. Surgiu no ano de 1978, criada pelo artista norte-americano Gilbert Baker, popularizada como símbolo do orgulho gay. Segundo alguns estudiosos, o artista teve como inspiração a cultura dos hippies, que enxergavam no arco-íris um simbologismo para a paz, além da canção Over the Rainbow, presente no filme clássico O Mágico de Oz. Hoje, o movimento LGBT abrange diversas orientações sexuais e identidades de gênero, de modo que, mesmo sem uma organização central, promove inúmeras frentes de luta pelos direitos civis da comunidade. Contudo, até hoje, ter relações homossexuais é considerado crime em mais de 73 países, sendo que 13 punem com a pena de morte. No Brasil, de acordo com dados de 2016 do Grupo Gay da Bahia, um LGBT é assassinado a cada 24 horas. O movimento LGBT brasileiro nasceu em um contexto de grande repressão e injustiça social, a ditadura militar. Assim, o surgimento de algumas publicações LGBTs, como os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o desenvolvimento e amadurecimento do movimento no Brasil. O jornal Lampião da Esquina surgiu no ano de 1978 e tinha um cunho abertamente homossexual, apesar de abordar também outras importantes questões sociais. Uma de suas principais ações era denunciar a violência contra a população LGBT. 3 anos depois, em 1971, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, vendido e distribuído no Ferros Bar, estabelecimento que possui um forte público lésbico. Não aprovadas pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas em 1983, resultando em um ato político que deu origem ao que foi conhecido como o Stonewall brasileiro. Por conta desse levante, que resultou no fim da proibição da comercialização da Xana com Xana, o dia 19 de agosto é um marco no qual se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. Na década de 80, após anos de progresso, a comunidade LGBT sofreu um grande golpe. No mundo todo, uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs e alterou significativamente as organizações políticas do movimento. A síndrome trouxe de novo um estigma para a comunidade, agora vista como portadora e transmissora de uma doença incurável, na época chamada de câncer gay. Personalidades marcantes que eram LGBTs e morreram graças a complicações dessa doença foram, por exemplo, Freddie Mercury e Cazuza. Mesmo com a queda dos números de infectados por AIDS no mundo todo, as consequências dessa doença são sentidas até hoje, principalmente para a comunidade LGBT. Por mais que tenha sofrido com muito preconceito e dificuldade ao longo das décadas, o movimento LGBT obteve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 1980, o chamado homossexualismo, com o sufixo ismo, utilizado para designar doenças, ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social.
Assim, o Grupo Gay da Bahia iniciou uma campanha em nível nacional para a despatologização da homossexualidade, obtendo vitória em 1985, frente ao Conselho Federal de Medicina. Esse progresso aconteceu 5 anos antes da OMS retirar a homossexualidade de sua lista internacional de doenças. As paradas do orgulho LGBT também são uma importante conquista para o movimento no Brasil, reunindo um grande público a cada ano e trazendo ainda mais visibilidade para a comunidade. A união civil estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são algumas das mais recentes e importantes conquistas do movimento LGBT brasileiro. O casamento entre homossexuais foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos de redesignação sexual, também conhecidos popularmente como mudança de sexo, do fenótipo masculino para feminino, passaram a ser autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Assim, desde 2008, o SUS oferece essa cirurgia aos brasileiros. A utilização do nome social e as mudanças de registro civil para a população de transexuais e travestis também é uma importante conquista do movimento LGBT. Em 2018, o STF determinou que os indivíduos transgêneros fossem permitidos a alterar oficialmente e em cartório seus nomes e registros de sexo. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante. Aceite tentar responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. No mais é isso, valeu!